Vamos lá. Vamos diferenciar o que é agravante e atenuante, que são as circunstâncias, né? Agravantes e circunstâncias atenuantes, das causas de aumento e diminuição de pena, que são as majorantes e minorantes, das qualificadoras, tá? Esses termos aqui, a gente percebe que isso confunde muito, né? Agravante e atenuante, majorante e minorante, o que é cada um, enfim, quando se aplica, como identificar isso dentro do Código Penal, mas isso aqui a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de a gente entrar nessa seara, a gente vai falar sobre as fases de dosimetria da pena, porque todas essas informações aqui, elas são relevantes exatamente para estabelecer a pena do cometimento do crime. Como é que o juiz chega nessa pena, né? Nessa pena definitiva? É da cabeça dele? Ele veio lá, o cara matou alguém, foi alguém importante, não foi alguém importante? Eu vou estabelecer tanto para esse cara porque eu gosto dele, porque eu não gosto. Não é assim que funciona. Existem as fases da dosimetria da pena e sempre que o juiz estabelece, ele tem que motivar, tá? Lembre-se que o juiz ele tem o livre convencimento, mas é motivado, tá? Então, sempre que ele for determinar, sobretudo quando a gente fala de pena privativa de liberdade, quando a gente falar disso, sempre vai ter que ser motivado isso, tá? Então, vamos lá. Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz analisa se houveram qualificadores, se houveram privilegiadores, e analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59. Tudo isso para estabelecer a pena base. A gente vai dar uma olhadinha nessas circunstâncias judiciais do artigo 59 para saber o que é. Tá aqui, ó. Da aplicação da pena, fixação da pena, artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas, está lá a pena do caput do artigo, que eu já vou falar nisso. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Quando a gente fala de limites previstos, é pena mínima e pena máxima em abstrato. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, se vai ser reclusão, se vai ser detenção, se vai ser semiaberto, se vai ser aberto. A substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena se cabível. Então essas são as circunstâncias judiciais que vai estabelecer a pena base. Quando a gente fala aqui, ó, penas aplicáveis dentre as cominadas e dentro dos limites previstos. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tomei como exemplo o artigo 121, matar alguém. A pena cominada é reclusão de 6 a 20 anos e o mínimo e o máximo previsto é de 6 a 20. Essa aqui é a pena em abstrato. Pena mínima em abstrato, pena máxima em abstrato, certo? 6 a 20 anos. O juiz analisado isso aqui, ele vai fazer o seguinte, ó, estabelecemos a pena, vai ser 6 a 20, ok? De acordo com essa análise, ele estabelece um valor da pena respeitando esse limite aqui, ó, de 6 a 20, desse intervalo, beleza? Legal. Superada a primeira fase, o juiz vai para a segunda fase, que é a pena, para estabelecer a pena intermediária, que é a análise das agravantes e atenuantes. O que é agravante e atenuante? São circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. É no momento da prática do crime. Houveram condutas, circunstâncias na prática do crime que agravaram aquela conduta. Houveram circunstâncias atenuantes que agravaram, que atenuaram aquela conduta. É isso que o juiz analisa. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, não sei se cabe esse tipo de exemplo, mas enfim. Vamos supor que o cara matou o desafeto dele. Depois que matou o desafeto dele, ele degolou o cara e jogou a cabeça no mar para se perder no rio. Eu entendo o seguinte, o corte da cabeça não é um crime autônomo, né? Decepou a cabeça do cara não é um crime autônomo. Talvez vilipêndio a cadáver, não sei se ele vai responder por isso. Você tem que analisar o caso concreto. Mas vamos supor que não responda. Mas não é uma conduta agravante? Né? Não é algo assim que merece mais repúdio, né? Que é mais aviltante, como se diz no direito? Eu acredito que sim. Então, se o juiz entender que ele estabelece aquela conduta como uma conduta agravante. Qual vai ser a consequência disso? Vai aproximar a pena do máximo em abstrato. Se for agravante,
Se for atenuante, vai aproximar a pena do mínimo em abstrato. Legal? Essa é a função das circunstâncias agravantes e atenuantes, tá? Lembrando que agravante e atenuante, ela é a análise do juiz, no caso concreto. Então, é um aspecto subjetivo, tá? Das condutas praticadas pelo agente. Não há um valor absoluto aqui a ser estabelecido, né? Um percentual, uma fração da pena, é nada disso, tá? É uma análise subjetiva da conduta do agente. Superada a segunda fase, que é estabelecida a pena intermediária, a gente vai para a terceira fase, né? Que é a pena definitiva. E nesse momento aqui o juiz analisa se houveram causas de aumento e diminuição de pena. Aqui é uma análise objetiva, porque isso está expresso no tipo penal. Existem lá causas de aumento e causas de diminuição de pena. No exemplo que eu tomei aqui, ó, artigo 121, existe causas de diminuição de pena, que é o parágrafo 1º, que é o homicídio privilegiado. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E existe também no parágrafo 4º, segunda parte, a causa de aumento de pena, que é quando o crime de homicídio é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então nós temos, nesse artigo 121, causas de aumento e causas de diminuição de pena, tá? Respectivamente no parágrafo 1º e no parágrafo 4º. Legal. Vamos agora dar exemplos aqui. Eu vou supor que depois de superada a primeira fase, que é a análise das qualificadores, privilegiadores e circunstâncias judiciais, depois da segunda fase, a análise das agravantes e atenuantes, circunstâncias, né? O juiz estabeleceu uma pena para um cara que matou um outro. Isso aqui eu vou botar de vermelhinho para ficar mais bonito. Vamos dizer que o juiz estabeleceu uma pena de 9 anos. 9 anos. Beleza? Beleza. Quando o juiz chegou na terceira fase, ele viu que tinha uma causa de aumento de pena. Porque o agente, o autor do crime, praticou o homicídio contra um menor de 14 anos. Então, nesse caso, incide a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 4º. Qual é o valor? 1/3. Então, essa pena, essa aqui, ó, esses 9 anos, lembra que eu falei pena mínima e pena máxima em abstrato? Beleza. Aqui é pena em concreto, tá? 9 anos é pena em concreto. Então, se o juiz, depois da segunda fase, até a segunda fase, né, estabeleceu 9 anos, na causa de aumento ele vai ter que estabelecer mais 1/3, tá? 1/3 de 9, o cara vai para 12 anos, tá? 12 anos. Por que eu dei esse exemplo? Com base nesse exemplo, a gente vai aprender algumas coisinhas. Primeiro de tudo, quando a gente falar de circunstâncias agravantes e atenuantes, lembra que eu falei que as circunstâncias aproximam a pena do mínimo e aproximam a pena do máximo? Beleza. Significa dizer o seguinte, ó. As circunstâncias agravantes e atenuantes, elas estão adstritas a percorrer apenas esse intervalo aqui. Sempre. Então, as agravantes e atenuantes vão ficar dentro desse intervalo de 6 a 20. Certo? Certo. Mas aí você pergunta, mas na terceira fase teve causa de aumento e ficou dentro do intervalo. Ficou, verdade. Coincidentemente, ficou dentro desse intervalo aqui também. Mas as majorantes e minorantes, que é isso aqui, ó, bonitinho, causa de aumento e diminuição de pena, elas estão adstritas a esse intervalo? A resposta é não. Não estão adstritas. E vou dar o exemplo para você. O juiz analisou a primeira fase, circunstâncias judiciais, analisou a segunda fase, circunstâncias agravantes e atenuantes, e estabeleceu uma pena para o cidadão de 20 anos. Ele pegou pena máxima. Isso é outro exemplo. Beleza? Na terceira fase, ele veio para a terceira fase. Na terceira fase, ele viu que tinha uma causa de aumento de pena, porque o crime foi praticado contra menor de 14. Incide 1/3 sobre a pena em concreto. Aqui, 20 anos, coincidiu com a pena em abstrato, mas aqui é a pena já em concreto, estabelecida aqui na segunda fase da dosimetria. Então ele já está com 20 anos. O réu já está com 20 anos. Tá?
Só que aí ele praticou o crime contra menor de 14, vai pegar mais 1/3. Quanto é 1/3 de 20? 6 anos, né? 3 vezes 6, 18. Dá mais de 6 anos. Portanto, a pena definitiva vai ser maior que 26 anos. Essa é a pena que o cidadão pegou. Olha só, a causa de aumento e diminuição de pena, que são as majorantes e minorantes, elas não estão adstritas ao intervalo da pena mínima e da pena máxima em abstratos. Ela pode passar da pena máxima em abstrato, tá aqui o exemplo que eu te dei, o cara pegou 26 anos, como ela pode pegar, como o cara pode pegar, o réu pode pegar menos de 6, menos do que a pena mínima. Vou dar um exemplo. Primeira fase, segunda fase, o juiz estabeleceu 6 anos. Ai, putz. Estabeleceu 6 anos. Beleza? Mas aí chegou, ele praticou o crime sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Beleza? Que é o que diz o parágrafo 1º, que é o homicídio privilegiado. Então o juiz vai e reduz essa pena de 1/6 a 1/3. Ó cá, 1/3 reduziu 3 anos. Não, 2 anos. Reduziu 2 anos. A pena do cidadão vai ser, então, 4 anos. Menos do que o mínimo em abstrato. Beleza? Esse é o exemplo. O que eu quero dizer com isso, para chamar a atenção, o que é importante? Que as majorantes e minorantes, que é causa de aumento de diminuição de pena, que vem sempre representada em forma de fração, isso nada mais é do que percentual, tá? Mas não, no Código Penal vem sempre em forma de fração, 1/6, 1/3, metade. Percebe que 1/2, metade é 50%? Pois é, a fração nada mais é do que um percentual da pena. Então, sempre as causas de aumento e diminuição de pena, que, repetindo, sendo bem, né, redundante mesmo, as majorantes e minorantes, elas não estão adstritas ao intervalo da pena mínima e da pena máxima em abstrato. Elas podem ser menor do que isso, do que a pena mínima, como pode ser maior. Está aqui o exemplo dos 26 anos. Legal? Superado tudo isso, a gente aprendeu o que é uma circunstância agravante e atenuante, aprendemos também o que é uma causa de aumento e diminuição de pena. Agora a gente vai falar sobre qualificadora. Lembra que eu falei aqui sobre a pena do caput? Caput do artigo. O que é caput? É a cabeça do artigo. É isso aqui, ó. Isso é o caput. Matar alguém. Qual é a pena do caput? Reclusão de 6 a 20 anos. Beleza? Quando a gente fala de qualificadora, imagine a qualificadora, tá? Como sempre, como sendo sempre um outro crime. Por que eu digo que é um outro crime? Porque guarda a relação com o modo de execução ou com aspectos, elementos subjetivos da conduta do agente, que são mais aviltantes, tá? São mais reprováveis. Então, quando a gente fala de uma qualificadora, a gente está falando como se fosse de um outro crime. No caso do artigo 121, a gente tem o homicídio simples, do artigo 121, do caput, que é matar alguém. Quando a gente fala de qualificadora, a gente está falando como se fosse um crime de homicídio, tá? Do artigo 121, qualificado. Como se fosse um outro crime. Por que eu digo que é como se fosse um outro crime? Tá? Isso, na verdade, isso é só uma forma didática de abordagem. Mas é porque ele tem uma outra pena. A pena do caput está aqui, ó, 6 a 20 anos. A pena do qualificado é 12 a 30 anos. Então, se na primeira fase da dosimetria da pena o juiz identificar que é qualificadora, ele já sai lá da pena do caput do artigo. Então, a brincadeira começa com 12 a 30 anos. A brincadeira começa aqui. 12 anos é a pena mínima em abstrato e a pena máxima em abstrato 30 anos. O cara já começa a brincadeira a partir daqui, ó. Beleza? Depois que supera essa primeira fase, o juiz entendeu que as circunstâncias judiciais vão aproximar a pena do máximo do mínimo, né? Tem uma consequência, esse artigo 59, muito parecido com agravante e atenuante, mas não é, tá? Então, após a análise das circunstâncias judiciais e houve qualificadora, o juiz estabelece uma pena aqui. Vou dar o exemplo mais grave aqui, né? O pior exemplo aqui, a pior situação para o réu. Vamos supor que depois da análise da primeira fase, o juiz, e da segunda fase também, né, das agravantes e atenuantes, que vai aproximar a pena do máximo e do mínimo, o juiz estabeleceu a pena máxima, 30 anos.
Vamos dar esse exemplo, tá? O juiz pegou, aproximou a pena de 30 anos. Aliás, aproximou não. Estabeleceu a pena intermediária em 30 anos, tá? Na segunda fase. Aí vamos analisar a terceira fase, que é causa de aumento e diminuição de pena, que são as majorantes e minorantes. Teve uma majorante porque ele praticou o crime contra maior de 60 anos. A vítima era maior de 60 anos. Então a gente vai aplicar 1/3 de aumento de pena. 1/3 sobre a pena em concreto. É 30 aqui em concreto, porque coincidiu com a pena em máximo e abstrato. Mas a pena estabelecida após a segunda fase foi 30 anos, então passa a ser pena em concreto. Beleza? Estabelecemos então mais 1/3 sobre isso aqui. A pena do cara vai ser 40 anos. Pena definitiva. Legal? Essa é a diferença entre circunstância agravante e atenuante, majorante e minorante, causa de aumento e diminuição de pena, e as qualificadoras. Lembrando que aqui no exemplo do artigo 121, o parágrafo 2º traz todas as hipóteses de qualificadora, tá? Do cometimento do crime, o que qualifica o crime de homicídio, tá? Tudo está no parágrafo 2º. Lembrando que todo esse parágrafo 2º, ele passou a ser considerado crime hediondo, tá? Juntamente com o feminicídio, que também está aqui no parágrafo 2º. Então, existe um tratamento diferenciado para o crime, isso está fugindo um pouquinho do assunto, mas é bom falar também. Existe um tratamento diferenciado para os crimes hediondos, tá? Sobretudo quanto à progressão de regime. Lembra que eu falei do regime aqui, o regime inicial? Nós temos regime de reclusão, detenção, semiaberto e aberto, tá? Nos crimes hediondos, o tratamento para progressão de regime, ele é mais gravoso. Ou seja, o condenado, ele precisa cumprir mais tempo naquele regime que ele foi inicial estabelecido para poder progredir para o outro, tá? Uma outra coisa importante, não tem nada a ver com, isso, com esse assunto aqui em si, mas nos crimes hediondos, o STF declarou inconstitucional, salvo engano, é o artigo 1º da lei, eu não lembro agora, tem que ler. Que o regime, estabeleceu que o regime inicial, necessariamente nos crimes hediondos, tem que ser o fechado, que é a reclusão. Isso foi declarado inconstitucional, tá? Não é obrigatório o regime inicial ser o fechado. Mas é bem provável que seja, porque o crime hediondo ele tem um tratamento dado pelo legislador mais grave, né? Porque ele é mais repulsivo, né? Merece uma repreensão mais firme do Estado. Mas beleza? Era isso que tinha para falar sobre agravante, atenuante, majorante, minorante, qualificador e as fases da dosimetria da pena.